Quem está feliz, diga eu. Quem tem a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, diz aleluia. Amém. Então dê um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Até porque o tema dessa mensagem, olha, assustou a criança. Deus, estava dormindo. Theozinho, desculpa, Theo, mas é porque o Senhor merece se eu acordar. É porque ele não sabe falar aleluia ainda, né? Isso aí eu vou traduzir o choro do Theo. É aleluia, glória a Deus. É verdade, amém? Mas eu estava meditando na palavra, buscando uma direção de Deus, sobre o que Deus quer falar conosco nesses dias, e Deus Deus tem falado algo comigo. E o título dessa mensagem é A Salvação que está em mim. Você tem a salvação em você. O selo da nossa salvação é o Espírito Santo. E a salvação que está em mim. Quero falar sobre isso rapidinho. Para começar, eu quero falar o seguinte: toda a história tem diferentes pontos de vista, de acordo com o ponto de onde se vê. Por exemplo, se eu pedir aqui para a irmã Janete, descreva o momento do louvor que nós tivemos para você, rapidinho assim. Não o que você sentiu, descreva o ambiente. Deixa eu te ajudar. No momento do louvor eu estava ali tocando a bateria e eu conseguia ver o Cauê tocando as notas, porque essa era a minha visão. Como é que foi o momento do louvor para você, Janete? Descreva ele. O que você viu? Eu vi a coluna. O outro vai dizer assim: não, no momento do louvor eu fechei o olho. O máximo que eu vi foi a cadeira na minha frente, a letra. Vi a nuca do outro. Viu as costas da Radassa. E é isso. Por quê? E de acordo com o ponto de vista de onde se está, você pode descrever uma cena, sim ou não? Quem está, o Zé que senta lá atrás, se ele for descrever para alguém como é que foi o culto de domingo, as palavras dele com certeza vai ser diferente das palavras da Giovana que estava ali no cantinho. Como é que foi o culto para você? Rapaz, eu apertei tanto Alt Tab para mudar, e muda a letra de música, e vai depois para a live, e foi isso. O culto para ela foi isso, no momento, tá entendendo? Porque o ponto de vista, de acordo de onde você está, você vai ver de uma forma diferente. Com isso, eu quero levar os irmãos a analisar uma cena que aconteceu, um momento que aconteceu com Jesus, visto por dois pontos de vista, e nós vamos analisá-los. O primeiro ponto, você vai abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 16. Todos acharam? Amém? Vou ler. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Algumas pessoas já tinham visto Jesus, esses aqui não deram crédito à palavra deles, e por isso Jesus censurou-lhes e disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, analisando esse ponto de vista aqui rapidinho, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é: finalmente Jesus apareceu.
finalmente Jesus apareceu, Zé. Eu me recordo bem, Cauê, lá em Belém, no ano de 2001, mais ou menos, há 20 anos atrás, quando eu estava bêbado, dirigindo um carro nas ruas de Belém, quando eu quase bati, e naquele momento que eu consegui frear aquele carro, Robson, eu bati a mão na cabeça e falei assim: minha vida não está boa. E eu fiz uma oração: Jesus, se o Senhor realmente existe, muda a minha vida. E um belo dia eu posso dizer isso aqui: finalmente Jesus apareceu. Jesus apareceu na minha vida, através de um irmão muito querido e amado, chamado André Fortes, meu pai na fé. E Jesus, ele também apareceu na sua vida, certo dia, sim ou não? Apareceu. Só que assim, como você e eu, nós demos crédito a Jesus quando ele apareceu na nossa vida, Jesus apareceu também na vida de alguns, porém eles não deram crédito. As pessoas não deram crédito quando Jesus, e Jesus teve que advertir essas pessoas. E quantas pessoas você conhece que Jesus finalmente apareceu para elas, mas ainda assim a incredulidade, algo no coração delas impediu elas de ver Jesus? Só que o que eu quero analisar nesse texto com os irmãos, não é o Jesus aparecer, mas é o que, quem dá crédito a Jesus, qual a atitude dessa pessoa, Robson? É sobre isso que eu quero falar. Por isso que o título da mensagem é A Salvação que está em mim. Porque, Cauê, um dia a salvação, a graça, a misericórdia do Senhor chegou até você. Mas o que você tem feito com essa graça, com esse perdão que um dia chegou até a sua vida? Porque quando a graça chegou para essas pessoas, a salvação, quando finalmente Jesus apareceu a eles, vem uma ordem. Qual é a ordem? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a salvação que está em você, a salvação que está em mim, ela tem que te impulsionar a pregar o Evangelho de Jesus. Porque foi a ordem de Jesus. Mas essa ordem foi dada somente àqueles que estavam ali naquela casa? Ou ela alcançou a mim e a você? Alcançou? Então você tem que cumprir o ID. Marco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a África, para a Índia? Eu tenho que ir... Não necessariamente. De repente o seu ID é no seu condomínio, na sua família, na sua escola, mas de alguma forma, aquele que alcançou, que encontrou com Jesus, que pode dizer: finalmente, Jesus apareceu a mim. Essa pessoa, ela é impulsionada a cumprir o ID do Senhor. Porque a palavra de Deus, de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Prega, prega, prega. Mas e se eu pregar e nada acontecer? Não é problema seu, sabe por quê? O texto continua: quem crer e for batizado será salvo. E quem é condenado? Então a salvação ou a condenação não cabe a mim e a você, Cauê, é do indivíduo. Porque Jesus apareceu para essa pessoa através da sua vida. Porque você cumpriu o ID. Você falou. Você não perdeu a oportunidade. De alguma forma você anunciou: Jesus morreu por você. Hoje lá em casa, foram umas duas amigas do Mateus que chegou lá em casa. O Mateus, o filho da Ive. Você percebeu que a Ive está sorrindo de orelha a orelha hoje, não?
Mateuzinho, filho, chegou, feliz da vida. E os amigos dele tá bem, então ele é um garoto muito querido. Quem conhece o Mateus sabe o tanto que ele é um garoto muito querido. Em nome de Jesus, vai alcançar ele essa graça. Eu profetizo, amém, amor? E as duas amigas deles conversando, eu não perdi tempo. De alguma forma, eu arrumei um jeito de falar que Jesus morreu na cruz por elas. E ela, é por isso então? Porque eu não perco tempo, sabe por quê, Cauê? A salvação me alcançou. Se eu não fizesse isso, eu não teria moral no mundo espiritual de falar isso para você hoje. Porque, irmão Marcos, ali quando você está ali na orla trabalhando e a graça te alcançou, você ali na orla é a representação da graça naquele ambiente. Quando você está ali no Ceasa, Robson, a representação da graça está em você. Então como que Jesus vai aparecer para aquelas pessoas se você ficar calado? Entendeu, Regis? Então quando você está ali trabalhando, ali no laboratório, seja onde for, lá na sua loja, lá na sua loja aqui de frutas ali, você tem que anunciar. Quando alguém for, nem que seja para te dar um aperto de mão, ela tem que sentir a graça. Porque é uma ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que nós estamos vendo essa história na visão de quem? De Marcos. Lembra que eu falei que cada história, de acordo do ponto de vista. Vamos ver o que disse Mateus sobre esse mesmo episódio. Mateus 28. Eu falei em Mateus, vamos abrir Mateus. Mateus 28. A partir do 16. Todos acharam? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Se você voltar alguns versículos anteriores, Jesus falou assim, olha, lá quando ele está sendo prestes para ser entregue, ele fala, olha, vocês vão para a Galileia. Então, por isso que Mateus já enfatiza, está vendo que a história é mais detalhe? Olha, eles partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Então, pastor Sérgio, já tem um detalhe a mais que Marcos não contou. Eles estavam aonde? Aonde Jesus mandou. Aí eu te pergunto, você acha que existe coincidência quem serve a Deus? Ou existe, como diz pastor Giovanni, Jesuscidência? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Você crê nisso, Aécio? Você crê, irmão Marcos? Você crê, irmã? Você crê? Então, se você crê, Robson, lá no Ceasa é o lugar aonde Jesus mandou você estar, para cumprir o ID dele. Para alguns é ir para a África, ficar lá 11 anos. Para outro vai lá para o Ribeirinha ficar 5 dias. Mas de Deus, Jesus mandou você ir. 17. E quando viram a Jesus, o adoraram. Ei, alguns vão adorar. Jesus finalmente apareceu e adoraram. Só que o texto continua que mais alguns duvidaram. Alguns vão duvidar. Isso é normal, infelizmente. Só que aí você tem que escolher de qual grupo você está. No grupo daqueles que vão adorar,
ou no grupo daqueles que vão duvidar. Porque, Ivete, Jesus, quando ele usa a parábola do semeador, ele fala que a palavra de Deus, a semente, ela cai em 4 terrenos. À beira do caminho, vêm e roubam. No meio dos espinhos, nos meios da rocha e em terra fértil. Que terreno é você? Isso é uma questão de escolha, 100%. Que terreno é você? Você vai ser um terreno que vai multiplicar? Ou vai ser um terreno que vai dar dúvida, Cauê? É que quem duvida não vai entender o que Jesus fala no 18. Sabe por que duvida? Ah, será que isso vai acontecer comigo, rapaz? Porque Jesus fala: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Sabe quem que duvida? Será que Deus vai estar comigo mesmo? Será que nesse problema, será, Janete, que Deus está comigo mesmo? Será? Mas aqueles que têm a salvação que está em mim, eu sei que Jesus está. Sadraque, Mesaque e Abednego não estava aqui no script, não. Olha, rapaz, se Deus quiser, Ele me tira da fornalha. Se Ele não quiser, eu vou morrer queimado. Mas eu vou lhe adorar. E sabe o que aconteceu? Viram o 4º homem na fornalha. Esse grupo aqui, uns adoraram, outros duvidaram. Você acha que uma pessoa que duvida, na hora que chegar uma dificuldade, será que ela vai acreditar? Eis que estarei com você todos os dias? Aí você vai encontrar uma pessoa que duvida, sabe qual era? Ela vai conversar com você, ela fala assim: eu acho que Deus esqueceu de mim. Você já pensou se Paulo fosse olhar, Zé, para as circunstâncias que ele vivia? Ele ia falar: rapaz, Jesus não está comigo não. João Batista, é tu mesmo? Ó. Agora você tem que escolher. Não, que vai vir, vamos ter situações boas, sim, mas também vai ter situações ruins. E você tem que crer, Regis, que mesmo na situação ruim, Ele está comigo. Teve vergonha de ir na cruz por nós. Ficou nu, humilhado, tudo por amor de nós. Aí tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Porque se eu falar que sou crente, eu vou perder o negócio, vou perder o amigo. E aí depois de tudo isso, num problema que é orar, e Deus tem que responder. Porque se não responder, o amor, a graça, a salvação de Jesus, ela é incondicional na nossa vida, irmãos, amém? Ninguém, olha, presta essa frase: ninguém vai para o inferno por causa dos erros que comete. Sabia, Janete? Mas também ninguém vai para o céu pelos acertos, pelas coisas certas que faz. A única coisa que livra uma pessoa do inferno, que coloca ela no céu, é a graça de Jesus. Porque se você falar que uma pessoa vai para o inferno por causa do pecado que ela comete, você está dando o poder à obra, um poder que ele não tem. O que impede uma pessoa de ir para o inferno é ela reconhecer que ela é pecadora e se submeter à graça de Jesus. E isso leva ela para o céu e livra ela do inferno. Porque o parâmetro, eu selecionei 3 parâmetros. Que mostra que a salvação que há em mim, ela é operante. O primeiro parâmetro, você vai abrir aí Mateus capítulo 3.
Mateus capítulo 3, versículo 8. Todos acharam? Diz assim a Escritura Sagrada: produzam frutos dignos de arrependimento. Primeiro parâmetro, que existem muitos outros, mas eu quero falar de 3 apenas aqui, por causa do nosso tempo. O primeiro parâmetro, Cauê, é o parâmetro quê? De um fruto digno de arrependimento. Alguém que realmente se arrependeu do pecado, ela produz frutos referente àquele arrependimento que ela teve. Eu me arrependi. Então esse arrependimento vai gerar um fruto. Por exemplo, todo mundo canta a música de Zaqueu. Só que o dia que Zaqueu se arrependeu e reconheceu quem ele era, o arrependimento dele gerou um fruto. Qual foi o fruto? Todo mundo que eu prejudiquei eu vou ressarcir 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, ou pessoa muito rica, não precisa de tudo isso, vou distribuir aos pobres. O arrependimento gera um fruto. Eu não sei você, mas eu penso que muitos aqui ficam esperando o domingo para estar aqui. É ou não é? Você sabe o que significa? Você sabe por quê? Que por mais que você esteja cansado, talvez de uma semana de trabalho, na terça-feira, você se esforça e tem vontade de estar aqui. Sabe por quê? É o fruto de um arrependimento que você teve um dia. Porque o fruto de um arrependimento de um verdadeiro cristão, ele sente necessidade de estar próximo um dos outros. Porque isso faz parte da Bíblia, essa necessidade. Eu quero ver o Cauê, estou com saudade dele, quero ver o irmão. E quando vê, nossa cara, quanto tempo, que saudade. Porque uma pessoa que não é arrependida em Jesus, tem que procurar, deixa eu ir, porque senão o pastor vai achar que eu não vou. Saco isso, ter que aturar aquele irmão. Ai, que irmão chato. Não, mesmo chato, você tolera, abraça. Fala pra ele, não, você é chato, mas eu te amo. Tem coragem de falar isso? Cara, você é chato pra caramba, mas eu te amo. Eu gosto de estar perto de você, mesmo com a sua chatice, porque isso é o fruto do arrependimento que me leva a isso. Porque a palavra sempre ensina isso. Isso faz parte de um fruto de alguém arrependido. Então, produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Uma das coisas boas da Bíblia é que quando sabemos o que fazer, nós temos modelos. A Bíblia, um dos pontos da Bíblia, Janete, é que a Bíblia ela está repleta de modelos de como eu devo agir. Ela me dá direção para algumas coisas e ela também me dá um alerta. Então a primeira pessoa que eu quero usar como modelo, na verdade é a única que eu vou usar nesta noite, está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos falar rapidinho sobre a história, sabe de quem? De Davi. Davi, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Deixa eu contextualizar para vocês, para a gente começar a ler o capítulo 15. Davi, ele era rei. Viu, mano? Rapaz, mas tem Marco aqui na igreja, né? Marco. Vamos dominar o mundo. Os Marcos. Muito Marco, né? Marcos. Mas não é o nome, eu estou falando no plural. Marcos / S. Marcos. Mas irmão Marcos, Davi, ele era rei, estava tendo uma guerra, e ele estava lá no palácio dele. De repente ele olha do terraço e vê uma mulher muito bonita, Betseba. Dá um jeito, fica com Betseba, Betseba fica grávida. Ele mata, dá um jeito de matar o marido. Primeiro ele tenta um jeito de fazer o marido coabitar com ela para dizer que a gravidez, então foi você. Tentou dar um jeitinho lá, devia ser um pouquinho, teu jeitinho brasileiro. Será que a gente pegou do judeu esse negócio?
tentou dar um jeitinho dele. Não deu certo, deu um jeito de matar o marido da mulher e ficar com ela. Aí o capítulo 12, Natã, o profeta, chega para repreender Davi. E fala assim: Davi, tinha um cara que tinha muitas ovelhas, rico, poderoso, e tinha um cara que só tinha uma. De repente veio alguém visitar esse homem rico, e ele, para dar uma boa comida, em vez de pegar uma das ovelhas dele, pega a única ovelha do outro. Aí Davi: quem que é esse cara que eu vou, acaba sem vergonha, eu vou matar ele? Seu Natã: é tu, Davi. Você pegou a mulher do cara, você tem um monte de concubina aí, você pegou a única mulher do cara, não satisfeito, matou o cara, e por causa disso, Davi, a espada não vai sair da sua casa. Aí começou. O que você fez em oculto com a mulher será feito com as suas, à luz do dia, para todo mundo ver. A vergonha, vai acontecer muita coisa ruim na sua casa. Só que, Cauê, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Repete comigo: Deus perdoa o pecado, mas não inocenta da culpa. O perdão de Jesus está relacionado à vida eterna. O que muitas pessoas não entendem é que elas querem chegar até Jesus, para Jesus resolver os problemas dela aqui, ó. O cara fez um monte de negócio errado, aí não tem solução. Aí o que ele vai fazer? Vai para Jesus, vai para uma igreja. Aí ainda procura aquelas igrejas: estou vendo um contrato. Eis que te digo. Eita, Deus está falando. Eita, eis que te digo, eu sou teu Deus. Porque está desesperado, fez um monte de coisa errada. Aí ele vai e faz campanha em cima de campanha. Deus não responde, porque Deus não trabalha desse jeito. O que ele faz? Sai da igreja. Ainda sai dizendo mal depois. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas Deus resolveu o problema dele aqui? Não. Todas as consequências do erro dele, ele teve que dar conta. Você imagina, como eu já vi isso, o cara passa a vida inteira fumando cigarro. Cigarro faz bem ou mal para a saúde? Faz mal. Aí fuma. Dá uma efisema pulmonar, dá um câncer no pulmão, aí vai fazer campanha para Deus sarar do câncer. Fala: dá licença. Passou estragando a vida inteira, estragando sua vida. Aí agora quer que Deus resolva? Deus vai perdoar seu pecado, você vai para o céu. Não tenham dúvida. Se arrepende, produza frutos dignos de esse arrependimento. Mas se você continuar fumando, as consequências vão vir. Depois não adianta culpar Deus. Come carne desesperado, não cuida da saúde, não faz caminhada, está acima do peso, dá um ataque cardíaco, dá um problema, entope veia, faz tudo. É Deus que não, Deus não ama? Você que não se ama, você não cuidou do seu corpo. Aí vai dizer que a culpa é de Deus? Quem foi que pegou lá a mulher do cara que estava fazendo? Foi Davi ou foi Deus? Deus mandou Davi fazer aquilo? Então por que ele fez? Porque ele é homem como todos nós. Então agora vai ter consequência. Só que existe uma diferença, sabe o que é? A primeira coisa que eu aprendo com Davi, Cauê, é porque, Cauê, sabe por que eu peguei Davi? Porque nós somos crentes, não somos? Somos crentes, Robson? Crente, pastor? Mas você peca ainda? De vez em quando eu piso na bola. Mas essa é a diferença nossa dos pecadores remidos. Vem logo: nossa, eu não vou fazer isso mais. Jesus clama misericórdia, Deus me perdoa. E se esse pecado prejudicou alguém, você vai lá e conserta. Essa é a diferença dos pecadores remidos. Quando Davi, o nosso exemplo, quando Davi viu o erro dele, aí a gente vai ler o 15, olha o que Davi fez. E o Senhor feriu a criança, olha a consequência. Deus poupou a vida da criança. Deus tinha falado para Natã que o menino ia morrer. Esse filho aí que você fez no pecado aí, vai morrer. Tem consequência o erro que você fez? Vai ter consequência.
vai ter consequência. Esse menino vai morrer. Aí começa o 15. E o Senhor feriu a criança. Quem foi que feriu a criança? Para cumprir a palavra dele. Que a mulher de Urias teve com Davi. Agora marca comigo aí. Marca esse 15. Deixa o dedo aí. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do palácio se aproximaram dele para levantá-lo do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Por mais que a situação está difícil, eu estou falando que eu não devo orar? Tem que orar. O que Davi fez? O meu exemplo aqui. Orou, jejuou, clamou, pediu pela vida da criança. Só que sabe o que aconteceu, Cauê? A criança morreu. E aí não tiveram coragem de falar para Davi que a criança tinha morrido. Só que aí lá no 20, ele viu o pessoal comentando que a criança, ele percebeu. Ele perguntou: a criança morreu, não morreu? Ele morreu. A criança morreu. 20. Então Davi levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou as roupas, entrou na casa do Senhor e fez o quê? A diferença de alguém arrependido, que encontrou a graça, que tem a salvação, mesmo diante de uma oração não respondida. Viu, amor? Aquele cara do livro falou. Tá vendo? O cara falou que se a oração não foi respondida, você tem que ver onde está seu pecado, você tem que consertar. Não! Davi orou, Janete, jejuou, buscou, se humilhou e clamou e fez o que tinha que fazer, mas a oração não foi respondida. Sabe o que ele fez? Adorou. Ele não murmurou, ele não chegou: ó Deus, você esqueceu de mim. Eu não vou mais ouvir a pregação do pastor Sérgio, porque eu coloquei meu pedidozinho lá na caixa de oração, a oração não foi respondida, eu vou procurar outra igreja, porque Deus não responde. Não foi isso que Davi fez, não. A oração não foi respondida, ele se lavou e foi para a casa do Senhor fazer o quê? Adorar. Mas eu tentei fechar um negócio essa semana, não deu certo, estou chateado com Deus, não vou para a igreja. Ei! Adora. Viva o que você canta. Se Deus fizer, se não fizer, bendito seja o nome do Senhor. Ele respondeu, Ele é soberano. É Ele que decide se quer responder para mim e para você, Regis. É Ele que decide. Mas se a resposta dele não vier da forma que eu quero, do mesmo jeito eu vou adorar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí os servos vieram questionar Davi. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Foi comer. Fez jejum enquanto podia. Foi comer, a vida continua. Fala assim: ei, a vida continua. Toca para frente. Bola para frente. Não deu certo o emprego, não deu certo o trabalho. Adore e continua. Amém, Lídia? A vida continua. Adora Jesus, é com Ele. Ele está tão difícil, imagine sem Ele. Porque as pessoas passam por mesma situação sem Ele. Sabe o que elas fazem? Mete bala na cabeça e ainda perde a salvação. Mas os que encontraram, aqueles que finalmente Jesus chegou na vida deles, eles vão adorar independente da situação. E aí no 21 os servos disseram: que é isso que o Senhor fez? Gente, quando você tomar a atitude, aleluia, Espírito Santo, de adorar o Senhor, Cauê, naquela situação que estava totalmente diferente, as pessoas vão olhar para você. Você ainda vai continuar adorando, Cauê? Foi o que fizeram com Davi. Que é isso que você está fazendo? Adorando o Senhor, comendo,
tocando a vida, que é isso? E aí eles falam, que é isso que você fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, você se levantou e pôs a comer. Davi disse, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim. E a criança continua viva. Mas agora que ela morreu, por que eu vou jejuar? Se orou, pediu, não foi do jeito que você queria? Não lamente não. Toca a vida. Continue adorando ao Senhor. Porque essa é uma atitude daquele que tem a salvação dentro de você. Paulo, quando ele saiu de muitos lugares, teve uma cidade que ele foi apedrejado, dito como morto. A hora que ele retomou a consciência, sabe o que ele fez? Tá, vou servir Jesus, coisa nenhuma, eu estou servindo Jesus, eu estava ótimo lá quando eu não servia Jesus, estava tudo certo, eu era um cara de renome, tinha minha posição na sinagoga, agora eu comecei a servir Jesus, só vivo levando pedrada, expulso. Você sabe o que ele fez? Foi isso que ele fez? Ele voltou para a cidade, aonde expulsaram ele, mas é aqui que eu vou ficar. Pois agora que eu vou pregar mesmo. Aí as pessoas, em vez de passam por um probleminha com Jesus, Jesus não responde, magoei com Jesus, estou magoado com Deus, Deus não responde a minha oração, eu sou filho dele. Tem gente que fala assim, mas eu sou filho do Deus Altíssimo, Ele tem que responder a minha oração. Já viu gente que fala isso? Eu já vi. Deus tem que responder, porque eu sou filha dele, eu sou filho amado. Eu sou filho amado dele. Sai daí, rapaz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua amoroso, bondoso, gracioso. Porque a graça dele é irrevogável. A salvação dele para a sua vida não muda. Davi foi lá e adorou. Quando Davi ora, ele só faz aquilo que em 1 Pedro 5,6 diz que nós temos que fazer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Diante do Senhor, orgulhoso não prevalece. Humilha-se na presença do Senhor, e Ele no momento certo vai te exaltar. E se Ele quiser, mas humilhar, você tem que se humilhar. Em Tiago, o que diz Tiago 4, 8 e 9? Tiago 4, 8 e 9. Chegai-vos por perto de Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheça a sua miséria. Lamentem e chorem. Se humilhe na presença do Senhor. Não tenta justificar erro. Davi não tentou justificar o erro dele. Eu errei, cara, eu errei. Vou me humilhar na presença do Senhor. Agora você sabe o que é lindo? Quando Davi se humilha realmente. Aí nós temos que aprender o tanto que se humilhar na presença do Senhor é importante. Volta lá para 2 Samuel. Aí eu vou te perguntar, Deus perdoou Davi? Perdoou. É tanto que a promessa que Ele fez para ele está de pé. Mas Deus tirou a briga, a luta da família dele? Pai, você começa a ler, o cara que traiu ele foi o próprio filho, Absalão. O próprio irmão estuprou a irmã. Aí você está tentando achar consequências. Por que meu filho está fazendo assim? Por que minha filha está assada? Está aí, ó. Eu não acredito em maldição hereditária. Jesus quebrou. Eu também, Ele quebra mesmo. Mas
No 12:15 fala assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. Peraí, aqui a Bíblia está dizendo, irmã, que a mulher era de quem? A mulher era de quem? Hein, Zé? O texto está dizendo que a mulher era de quem? De Urias? Só que aí Davi se humilha, se arrepende, se consagra, adora ao Senhor. Agora leia ainda no 12:24. Então Davi consolou Betseba, a sua mulher. Opa, agora já não é mais a mulher de Urias, agora é a mulher dele. Olha Deus consertando as coisas aqui. A consequência vai ficar, a consequência do seu pecado vai ficar, mas eu vou consertar, eu vou fazer uma coisa. Aquela mulher que era de Urias, lá no seu pecado, antes do arrependimento, ela era mulher de Urias. Agora a caca já foi feita, você matou o cara, você fez o filho, a coisa já foi feita. Então peraí, vou te consertar. Vai ter a consequência, mas agora ela é a sua mulher. E dela vai nascer Salomão. Porque quando Deus conserta, Ele escreve a história da forma dele. Através dessa mulher, Ele transformou uma maldição em bênção. Mas foi Deus que fez. Depois de o quê? De uma humilhação, Cauê. Aí a pessoa não quer se humilhar. Uma pessoa que é salva, ela se humilha perante do Senhor. Uma pessoa que tem a salvação em si, ela se humilha. Outra coisa, estou terminando, mais uma hora a gente acaba. Uma pessoa que tem Jesus e tem a palavra do Senhor, sabe o que ela tem? Direção. Uma pessoa que é arrependida, que ela encontrou a graça e tem a salvação dentro dela, ela tem direção. Ela não anda perdida, vagando, sem saber o que vai fazer, ela sabe a direção. 2 Timóteo 3. Você sabe por que a pessoa que tem Jesus, ela tem direção? Porque ela tem a palavra. Por isso que eu falo, abraça a sua Bíblia e dê um beijo nela. Porque você tem a palavra. Todos acharam? 2 Timóteo 3, a partir do 14. Posso ler? Quanto a você, você quem? Timóteo. Certo? Paulo está escrevendo para Timóteo. Permanece naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente. O que você tem aprendido aqui em todo esse tempo que você tem caminhado? Em toda a sua caminhada cristã, o que você tem aprendido? Então fica firme nisso. Fica firme. Vão vir querer passar rasteira, vão roubar nosso dinheiro às vezes, mas fica firme naquilo que você aprendeu. Paulo está dizendo a Timóteo, cara, fica firme no que você tem aprendido. E aprendeu desde criança, porque a mãe e a avó de Timóteo é o que você ensina para o João, ó. Desde pequenininho, você vai ensinando para ele e vai ficar. Timóteo foi alguém que aprendeu. 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem tornar sábio para... A Bíblia torna você sábio para quê? Salvação. Ei, você tem acesso à Bíblia, e a Bíblia te torna sábio para você ser uma pessoa salva e levar salvação. E o texto continua, pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que eu não acredito, quando eu faço Casas da Graça, eu pergunto, o que Deus falou com você? Aí alguém fala assim, Deus não falou nada comigo, não. Como? Você não lê a Bíblia? Deus fala. Como que Deus não fala com você? Sabe por que Deus não está falando com você? Porque você não está lendo a palavra dele. Porque se você ler a palavra dele, ela vai ser útil para te corrigir, para te dar educação, para dar correção, para
você repreender, para você não cair em qualquer conversinha dos últimos dias que estão até querendo mudar a Bíblia. Mas quem não lê a Bíblia cai na conversinha. Então eu não acredito quando alguém fala assim: o que você tem que Deus falou com você essa semana? Deus não falou nada comigo. Então é porque você não leu a Bíblia. Porque toda a Escritura, fala comigo assim, toda a Escritura, ela é útil. Você pode ler um versículo na semana e Deus falar com você. Porque uma pessoa que é salva, uma pessoa que tem a salvação dentro de si, como que alguém que diz que é salvo e não sente saudade de ouvir a palavra de Deus no seu ouvido? Aí viajou, ficou 10 dias fora, no meio do mato, sem telefone. Eu ficava toda hora, aí cadê ela, com aquela saudadezinha do meu amor, tal, procurando ela. Cadê sinal? Você não fica ou não fica quando alguém que você ama fica longe? E como é que você não sente saudade de Deus? Como é que você pode passar uma semana sem ouvir a palavra de Deus no seu ouvido? Em você ler a palavra e Deus falar com aquela voz mansa e suave. É isso, caramba, isso mudou a minha vida. Olha como é que eu nunca tinha reparado isso antes. Eu preciso compartilhar com alguém. Eu preciso falar com alguém o que Deus falou comigo. O que foi que Deus falou comigo? Ele falou que me ama. Mas Ele falou só isso. Mas é a palavra dEle. Não foi ninguém que chegou comigo e falou: olha, Jesus te ama. Foi eu lendo a palavra dEle. E na palavra dEle Ele falou: filho, eu te amo. Porque uma pessoa que é salva, ela tem direção, ela sabe para onde ela vai. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir a voz de Deus, num louvor, numa música, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Cauê, você vai pregar terça-feira que vem, até cheio, e está gravado. Não foge não, porque Deus tem que falar. Mas eu não sei pregar uma hora, eu não estou falando para você pregar uma hora. Esse que é o problema, sabe qual é o problema? Sabe por que é que muita gente foge daqui? Porque quer pregar igual o pastor, que tem 200 anos de crente. Mas eu só vou pregar o dia que eu conseguir pregar uma hora sem parar. Não, meu irmão. Se o pastor chegar contigo e falar assim, prega domingo, não foge não. Não acredito que Deus não falou nada com você. Deus fala com a gente. Mas o que eu vou falar vai dar 10 minutos de pregação, que seja. O que Paulo fala? Eu prefiro falar 1 minuto e mudar a vida de todo mundo do que ficar 1 hora, como a gente escuta algumas pregações e não muda a vida de ninguém. Mas você que tem Deus, que tem a salvação, Deus tem que falar com você, se você buscar. Se você buscar. Leia a Bíblia, 1 versículo por dia. Leia um de manhã, não sei. Eu não tenho tempo igual o pastor de ir para um monte todo dia, para Deus falar, não. Mas qual é o seu monte? É o seu quarto, é o seu banheiro, é o seu carro? Mas Deus tem que falar com você. Se você buscar Ele, Ele vai falar com você. Porque uma pessoa salva sente saudade de Deus. Sente saudade de Deus. É por isso que Ele fala lá em Apocalipse: ei, igreja de Filadélfia, lembra-te de onde caíste, lembra das tuas primeiras obras. Gente, nos meus primeiros anos de convertido, eu jejuei 1 semana sem comer nada. De tanta sede que eu tenho de Deus que eu tinha. E o tempo vai passando, você vai acostumando, e eu falo, não, Deus, eu preciso voltar àquele jejum. Eu preciso voltar àquele tempo que eu te buscava e o Senhor fazia tal. E aí você tem que buscar, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Marquinhos, você vai pregar domingo, você tem alguma palavra? Cara, eu vou buscar Deus. O que Deus quer falar para a igreja? Deixa eu ir para a internet e ver se tem alguma pregação pronta. Não, Deus tem que falar comigo. Eu acho tremendo livros. Eu admiro quem lê bastante. Eu admiro o ensino que adquire através dos livros. Só que é algo meu. Eu quero aquela revelação que aquela pessoa teve no livro. Se eu buscar ela no livro, eu estou recebendo uma comida mastigada. E vai mudar, vai edificar minha vida. Mas diz aí, não é muito melhor você ouvir aquilo de Deus falando com você, Rob? Já pensou?
Aquilo que um cara, nossa, eu ouvi isso no livro. Você ouviu no livro? Cara, Deus falou isso comigo. Nossa, isso é demais. Mas é aquele que busca e encontra. E para finalizar, aquele que tem a palavra de Deus, ela é uma pessoa que anda sempre alerta. Vamos só ler 2 versículos. Volta um livro, 1 Timóteo 4, de 1 a 3. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Cuidado com o que você anda ouvindo nos últimos dias. Cuidado com os livros que você anda lendo. Cuidado com pastores, pseudos pastores, que vêm com conversinha dizendo que tem que mudar a Bíblia. Tem que mudar a Bíblia, porque o cara quer viver no mundo de pecado dele. E o mundo de pecado dele, a Bíblia diz que se ele continuar nesse pecado, ele vai para o inferno. Mas ele quer ir para o céu e quer continuar no pecado. Então o que é mais fácil? Deixa eu mudar a Bíblia. E nos últimos dias, muitos desses estariam dando ensino de demônio. Cuidado! Zé, são ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então são pessoas que caem nessas conversinhas. E ele está falando, sabe quem é que cai nessa conversinha, irmão Marco? Crente, que crê em Jesus, mas não lê a Bíblia. Aí sai sendo enganado. Uma vez uma senhora, eu já conto essa história já várias vezes, não sei se eu contei aqui não, mas acho que vale a pena repetir. Chegou comigo e falou assim: Marquinhos, você sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Eu falei assim: olha, eu sei, mas você me fez uma pergunta com tanta ênfase que eu quero ouvir agora o seu argumento. E ela falou assim: Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque tocaram na árvore da vida. E a árvore da vida representa o dízimo. Então quem toca no dízimo vai para o inferno. Eu, epa, calma lá. Quem é que te falou isso? O bispo lá da igreja que falou. Não, mas vamos para a Bíblia. A Bíblia não fala isso. Quando eu mostrei para ela que nem na árvore da vida Adão e Eva tocam, ela: nossa, é mesmo, é? É por isso que você sai errando, Cauê. Não, você, sabe? As outras pessoas. Não estou falando de você não, sabe? É por isso que muitas pessoas saem errando. Entendeu, Robson? Porque não lê a Bíblia. Aí vem um carinha, joga uma conversinha, a pessoa cai. Mas cuidado, Ivete, porque nesses últimos dias vai vir muita gente com ensinos de demônios. Dizendo que não tem nada a ver, não tem problema, que importa é o amor. Porque Deus é amor, então se Deus é amor, eu também amo. E é ensino de demônio. E o último versículo que nós vamos ler, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra de Deus. Insista, quer seja oportuno ou não. Paulo está pedindo a Timóteo, eu peço a você, pregue o Evangelho aonde você for, leve a palavra de Deus, pregue, insista, seja oportuno ou não, pregue o Evangelho, sabe por quê? Pois virão tempos, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas não querem ouvir pregações desse tipo, pregações tipo pastor Sérgio ensina, Cauê. Muita gente não quer não. Se ofende, fica ofendidinho. Ah, que pastor rude. Pastor grosseiro, homofóbico, não sei o quê, tal. Aqui não, nós vamos pregar a verdade. Glória a Deus. Vamos pregar a verdade aqui, Regis. Porque eu quero subir para o céu de mãos dadas com você.
É por isso que ele fala, insiste, prega, porque virá um tempo e que não vão suportar essa doutrina. Que uma pessoa passa aqui e vê o louvor bonito, Janete, aí vê os irmãos orando, gritando aleluia, rapaz, eu vou ficar nessa igreja. Aí quando entra, aí, a hora que chega a pregação, toca no pecado dela, ela não volta mais. Uai, não vai ter revelação não? Não vai ter o eis que te digo? Para saber se esse pastor é do reteté, ele tem que falar meu CPF de trás para frente. Porque tem uns que faz isso aí. Tem que falar o CPF de trás para frente. Pois virão tempos em que não suportarão seu Deus. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Sabe o que eu quero ouvir, Janete? Que a chave está na minha mão. Se eu não ouvir a chave está na minha mão, não serve. Rapaz, né? Fique bem claro, sabe, Janete? Eu não saía atrás dessas coisas, não. No meu trabalho, eu trabalhava no lugar, eu acabava chegando. O que eu ganhei de chave de caminhonete, Robson? Tô vendo a chave de uma caminhonete na sua mão. Dava para montar uma garagem. Tava lá filmando, fazendo meu trabalho. Olha, tô vendo uma chave na sua mão. E é uma caminhonete, folclore, viu? Caminhonete eu quero, o que não quer não, irmão? Cadê essa caminhonete, rapaz, que nunca chega? Você é doido? Vai estar lá cheio de gente procurando isso, ó. Aí sai com a toalhinha ungida. Eu vou começar, viu, amor? Quero uma toalhinha agora para eu enxugar a testa aqui e vender a toalhinha por R$1.000. O suor do Jesus está repreendido. Vamos fazer um adesivo bem grande ali do pastor Sérgio, assim, ó. Receba a bênção do careca. Do careca barbudo. Quer não, pastor? Está amarrado, repreendido. Aqui o único nome que vai ser exaltado ali na frente, todo mundo já sabe. É só o nome de Jesus, meu irmão. É só o nome de Jesus. E para você que está aqui, como diz o Cauê, o Cauê, a gente conversa, né, Cauê? Rapaz, para estar aqui tem que gostar de mocotó, viu? Falar em mocotó, viu? Depois do encontro, tudo prometeu. Fazer o mocotó. Porque aqui é alimento sólido. Porque a gente não vai falar só o que você quer ouvir, não. Fica de pé em nome de Jesus. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Muita gente se recusa a dar... É ou não é, Robson? Tem gente que não gosta de ouvir a verdade não, porque a verdade machuca. Mas eu prefiro falar a verdade, Regis, e levar você para o céu comigo, do que ficar passando a mão na sua carequinha, alisando ela, deixar ela bem brilhando aqui. Mas ela brilhar no inferno. Rapaz, Deus me mostrou algo, por isso que é bom ler a Bíblia, pastor. Que foi algo que eu nunca tinha reparado. Olha, irmão. O inferno é tão ruim que nem um capeta quer ir para lá. Sabia disso? Muita gente acha que o capeta vai ter um tronozinho lá no inferno. Vai não, rapaz. Ele vai sofrer igual mais que os outros. Por isso que ele não quer ir para lá. Aí muita gente diz, uma mulherada de bruxa diz que quer ser a rainha de Satanás no inferno. Tá perdido. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábula? É a água do Jordão, é a toalhinha ungida, a vassoura ungida, o sal ungido. Daqui a pouco, você vai ver, mas eu já vi vídeo de gente, de uns pastor, subindo no monte com um monte de vassoura. Olha essa vassoura aqui, nós estamos ungindo aqui no monte, que é para você varrer tudo que não presta da sua casa. E tem um monte de gente que compra a vassoura, porque se entregam a fábulas. Eu vou usar a pulseirinha feita com a linha do manto de Jesus, ó. Esse aqui é um óleo ungido que o cara pegou a gota do sangue da cruz. Então esse aqui é o óleo ungido. Aí a pessoa vai lá e compra. Se entregando a fábulas, porque não querem dar ouvido. Mas você, agora eu quero falar para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, mas você. Fala assim para ela bem forte, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, ide e pregue o evangelho. Dê uma salva de palmas para Jesus.